Olá pessoal, tudo bom com vocês? Vim trazer mais um vídeo aqui para o canal. Hoje eu quero falar um pouco sobre o processo de individuação, tá? E sobre a noite escura da alma, que um está correlacionado com o outro. Tenho feito minhas experiências. Essa foi uma onda profunda. O vídeo está saindo, acho que quando sair já não vai mais ser a onda da interiorização da noite ali, que deu para ter uns acessos muito mais fortes, mas os acessos sempre estão liberados. A energia do planeta estava ajudando. Então, nesse final de onda, assim, fiz as experiências internas muito forte. Já comentei um pouco no outro vídeo ali sobre as sombras primordiais, sobre as minhas experiências que eu tenho feito. E realmente foi uma onda com chamado de olhar para dentro. Tanto que eu sou uma pessoa que faço muitas experiências no externo, essa teve menos, mas já é previsto, porque a energia do planeta aí estava mais acolhida para dentro. Aí então agora a próxima onda, tudo que a gente já vai sair mais para fora, tá? Então, nesse processo todo que eu adentrei o subconsciente, o inconsciente, que eu consegui os acessos, tá? Os meus acessos internos e também planetário, veio uma questão. Daí vem as minhas experiências de jogo que eu tenho, tá? Porque tudo é aprendizado. Então, se eu fui levado para esse mundo antes de despertar, que hoje em dia já não faz sentido para mim, eu não jogo desde que eu despertei mais, que eu era uma pessoa que amava aquilo viciado. Eu aprendi muita coisa. E cada vez mais que passa, nossa, agora eu entendo por que eu jogava. Porque hoje em dia o jogo, nosso jogo aqui no planeta Terra, é um super jogo, é um jogo muito difícil. Eu digo pra vocês, eu até brinco às vezes com a espiritualidade, nossa, mas é um jogo difícil. E é, sim, desafiador, tá? Até a palavra desafiador é melhor, mas quanto mais dificuldade, mais a gente tem aquela vontade. Tanto que eles falam sempre que foi uma fila, foi uma briga para estar nesse jogo. Porque imagina o tanto de evolução que a gente consegue levar para nossa mônada e de aprendizado. Porque na verdade evolução é aprendizado, tá? É a mesma coisa. A gente vai aprendendo, vai nos reconhecendo, vai entrando em contato com nós mesmos e vai expandindo. E cada um vai ter o seu método de fazer. Eu lembro que eu gostava dos jogos RPG, que daí você não tem um roteirinho, você joga, você faz do seu jeito e é basicamente isso aqui. Só que, claro, muito mais amplo, muito mais profundo. Nós estamos num planeta totalmente da profundidade, da escuridão. E é isso que eu quero abordar, porque também temos que desmistificar muita coisa, tá? Que é dito que é um planeta das trevas, um planeta do mal, um planeta trevoso. Não. É um planeta onde a gente resolveu, vamos levar luz, trazer consciência e aos poucos começar a iluminar. E não que vai ser um planeta 100% iluminado, porque não é o propósito. Talvez um dia chegue lá, mas para a quinta dimensão não é um propósito. A gente vai sair ali de 10% que a gente tem de luz para vai aumentar. Aí o quanto eu já não sei, mas eu sempre acredito, a linha que eu trabalho é no 50-50. A gente chegar no 50-50, onde a gente pode ter uma experiência tanto interna, quando a gente é 50% luz, 50% sombra, conseguir utilizar das duas energias. Não que a gente não vai aprender, como eu falei, sair do equilíbrio faz parte do equilíbrio também, já tinha trazido em outro vídeo, tá? Então vai ter vezes que a gente vai se utilizar das energias, a gente só precisa estar conscientes, tá? E aí vem que esse jogo é super. E tudo acontece aqui ao mesmo tempo, não é em todo o planeta, tá, pessoal? Já tive muitos desdobramentos na época que eu estava fazendo as minhas conexões. Lá, Alpha Centauro, Pleiades, já tive muitos desdobramentos em outros planetas e não é. Muda, cada planeta muda totalmente. E aqui, por ser uma zona de livre-arbítrio, nossa, é muito mais diferente, porque cada um vai ter um acesso totalmente diferente aí. Vai conseguir chegar no nível ali que precisa chegar, no seu nível, que você se propôs, porque cada um se propõe a chegar a um nível, também tem isso, tá? Por isso que depende, e também o que é nível. Às vezes a pessoa tem um nível que se diz de consciência, entende mais de espiritualidade. E a outra, mas entende mais de culinária, que a pessoa que entende de espiritualidade. Então cada um vem para fazer ali ser mestre em algo específico, e tudo é espiritualidade. É bom a gente entender isso. Quando você está fazendo uma comida, quando você está caminhando, quando você está ali presente, você está satisfeito no seu servir, tá? Que esse é o mais importante.
E isso é espiritualidade, todo o nosso dia a dia, desde a hora que nós acordamos, dormimos, é o respirar, é o estar presente, é o amor próprio, tá? Porque sem amor próprio a gente não chega a lugar nenhum. Daí a gente vai chegando ao tema que eu sempre trago. A gente precisa se conhecer, porque senão a gente vai ser pego pelas influências, que são as tentações. E as tentações estão em todos os lugares, na própria espiritualidade. Porque quando você compra tudo que eu digo aqui como verdade, pronto, você caiu em tentação. Porque não é tudo que eu tô falando que é pra você. É uma partezinha só. E daí a gente vai expandindo e vai entendendo que esse jogo, como funciona, é muito. Por isso que eu falo que é muito desafiador, mas é muito lindo, é maravilhoso. Eu, quando eu falo desafiador, eu levo no bom sentido, na leveza, no bom humor, tá? Nunca na reclamação, porque isso é maravilhoso. Porque a gente tá aqui e a gente pode vencer esses desafios. Porque aqui nós temos linhas de tempos conjuntas, cada um vivendo uma linha de tempo diferente, com níveis de consciências absurdos aí de quinta, nona, a gente fica, a Terra fica vibrando, descendo, principalmente na transição, sobe, desce, você pode acompanhar isso, tá? Então a gente tem muita coisa, tudo acontecendo aqui ao mesmo tempo, aí tem os planos astrais, e aí a gente vai tendo que entender qual é a nossa linha de tempo? Porque tem muitas linhas paralelas, linhas ilusórias, hologramas, então é muita coisa assim. Mas, quando você está presente, você consegue olhar para tudo isso e não sair do seu lugar, da sua linha. Por isso que é a presença, por isso que é a consciência, saber quem você é. Ir lá profundamente, tá? E um dos trabalhos que eu estou sendo encaminhado, tá, pessoal, que eu estou estudando, e quando eu estudo, assim, é como eu falo sempre, eu não leio muito, eu leio, mas eu leio um pouco ali, vou para a vida e começa a vir os acessos, porque não adianta eu começar a comer o livro e não tá descendo. Então, eu leio ali um capítulo, pronto, e sinto a energia. Já me conecto com como foi feito, a verdade. Que é assim, a gente tem essa possibilidade, só que precisa estar bem conectado, tá? Então, eu estou sendo encaminhado para o estudo das sombras. Cada vez mais eu estou estudando, estou olhando para as minhas sombras, tá? Porque o que que acontece? Aqui, nesse planeta, nós somos um ego, uma centelha subdividida para viver. Só que tem tanta coisa, como eu falei. Então a gente primeiro vai ter que se individualizar, por isso o processo de individuação, tá? É o processo de individuação que é o que conta. Que a gente precisa se individualizar, porque o que que acontece? Temos o nosso inconsciente e o nosso consciente. Nosso inconsciente é muito mais forte aqui, sim. Só que temos o inconsciente coletivo. Então, quando eu não adquiro a consciência, não estou presente, eu sou um agente, eu estou no inconsciente coletivo, sendo mais uma cópia. Aí eu me torno um ser bestial porque não estou com a consciência ali. Então, é o que acontece, drogas e toda, é o que a gente já sabe. E daí vai para a bestialidade, porque é o inconsciente coletivo. E também tem um inconsciente coletivo aí dentro das próprias espiritualidades, que é para você, tá? É os coletivos que vão trazendo uma consciência também para você se limpar, mas por um processo inicial, que depois você vai precisar sair desse inconsciente coletivo, porque o nosso inconsciente, as nossas sombras, elas não são ruins. Isso é uma mentira que contaram para nós, tá? Então quem se aprofunda no budismo, se aprofunda ali no estudo das sombras, no estudo da individuação, sabe? E você pode ver no seu dia a dia. Porque tudo na raiz é falta da gente ter uma conexão com o nosso yin e yang. E as energias do nosso planeta estão todas distorcidas porque a gente não consegue acessar nosso lado sombra, nosso inconsciente. Ou antes de despertar, a gente fica só no inconsciente coletivo, porque é assim, tá? Se eu não acordo, eu ainda sou uma marionete, eu ainda estou conectado com o inconsciente coletivo, porque eu não sei quem eu sou. Eu não banco o que eu sinto, eu não faço as experiências ali. Ah, vou experimentar, tá? Não é pra mim, joga fora. Eu gosto de estar trazendo sempre, tá, pessoal? Sobre isso, por quê? Vou dar um exemplo. Ah, tem a medicina chinesa, tem várias formas maravilhosas lá. Só que pra mim, várias coisas que é dito não faz sentido, porque eu experienciei que é diferente. E aí, o negócio é ruim? Não. Só que pra mim, muita coisa que é dita ali não faz sentido.
Por quê? Porque não é o meu processo de individuação. Eu preciso respeitar. E o nosso inconsciente, ele sempre está falando com nós. Por isso que vem os símbolos através dos sonhos, tá? Então, claro que cada pessoa uma interpretação diferente. Para a gente mergulhar lá e nos conhecer, porque quem vai dar o acesso ao nosso eu verdadeiro é o inconsciente. Ele faz uma ponte, porque tem muita coisa que precisa ficar escondida. Porque senão o inconsciente coletivo capta, rouba. São informações que não podem ser trazidas. Então, por isso que primeiro o ego ele vai precisar adquirir consciência, porque o problema não é o ego. O nosso ego está aqui para crescer, está aqui para evoluir. O problema é o ego coletivo. Quando você faz parte de um ego coletivo. Quando você não se individualiza. Então, por isso, precisamos nos individualizar. Porque aí você vai dando luz. Você acessa o inconsciente e vai dando luz. O ego vai aprendendo. Esse personagem vai aprendendo, porque também é o trabalho dele. Aprender aqui, tá? Então, a gente vai entrando nessa conexão e é só com as sombras, porque elas vão nos guiar ali. Nosso inconsciente vai nos guiar, só que eu preciso estar consciente desse inconsciente. Então, aos pouquinhos a gente vai adentrando com mais luz. Por isso que a gente sempre fala, precisamos trazer mais luz. E não é um que vai ficar só 100% luz, não. Não existe isso. Porque esse inconsciente faz parte aqui dessa nossa experiência no planeta Terra, experiência do livre-arbítrio. E é essa falta de conexão com o seu eu interno que gera todas essas distorções no campo aí. Ninguém se entendendo, porque é como eu falo, por que pegam tanto hoje em dia as crianças? Por que o celular para mim é muito perigoso? Porque é uma droga liberada hoje em dia. Antes as drogas eram 18 mais. Agora tem uma droga liberada ali. Porque não importa se às vezes é pro bem. Legal, pode estar passando uma coisa bacana. Mas se a criança só assiste, ela rapidamente não vai saber mais quem ela é, tá? Então tá muito mais acelerado isso aí. Aconteceu com nós. A gente se desvirtuou também por conta disso. Tem um âmbito que dá para usar para o positivo e o âmbito para o negativo. Só que nos tira a experienciação. Aí você perde o contato com o seu inconsciente, com o seu eu divino que está dentro, não está fora. Não tem nada lá fora. Lá fora é tudo reflexo do que está aqui dentro, tá? Então a gente vai cada vez indo mais profundamente, vai fazendo essa ponte, vai olhando para nossas sombras. Por quê? O que é dito hoje em dia na luz e na espiritualidade que não faz parte da minha espiritualidade, tá? Eu não concordo com isso, mas também não é errado. É a espiritualidade das pessoas, é entender de cada um vai ter uma espiritualidade, vai ter um acesso diferente, mas que não é o meu caminho. Que é essa questão da gente destruir as sombras, vamos acabar com elas devem ser destruídas, e daí a gente faz a mesma coisa. A gente está matando um polo. E daí, como que vai existir vida se a gente está destruindo um polo? A gente não vai conseguir ser feliz. Então a gente vai precisar acessar, olhar para elas. Por isso que a noite escura da alma, ela não vem só uma vez, tá? Ela vem, sim, ali naquele momento, o primeiro momento que daí você se ilumina, você acorda, mas depois vai ter várias etapas, várias vezes que você vai se ver nesse lugar onde você vai ter que olhar para a sombra. Porque acontece muito aqui da gente não querer olhar para nossas sombras, porque é dito que é só a luz, 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 essa obsessão em luz. Então, a gente tem tanta obsessão na luz é porque tá faltando a luz interna, tá? Então também tem isso. Sim, a gente quer essa luz, a gente quer melhorar, mas se você tá o tempo todo querendo consumir luz dos outros ou o conteúdo e não tá vivendo, não tá olhando para dentro, é uma compensação. E a lei da compensação é que ela é muito forte no nosso planeta, tá? Então essas sombras elas precisam ser olhadas. A gente precisa passar pela noite escura da alma, porque só assim a gente vai nos conhecer mais e sair do ego coletivo, começar o processo de individuação, porque daí o ego começa a trabalhar com a alma, não que a nossa mente, porque a nossa mente também não é o nosso ego, tá, pessoal? Nós, seres humanos, nós não pensamos. Essa mente, ela é telepata, então só que a nossa psicosfera tá muito carregada de formas, pensamentos. Por isso mais conteúdo, mais conteúdo, mais conteúdo. O tempo todo, entendeu? Gerar. Mas cada dia mais tem mais coisa. Porque daí a gente fica perdido.
Que a nossa mente nos engana dizendo que elas somos nós. A nossa mente não é nós. Nossa mente são formas, pensamentos ali. Na verdade, nem é nós. É só formas, pensamentos que a gente pega, escolhe, que era para ser o propósito, e faz algo com aquilo ali. Não a gente ser jogado para um lado e para o outro. E isso é falta de conexão com o nosso inconsciente, com a nossa sombra. Porque ela tem as duas versões, tá? Assim como nós. Tem a versão da nossa sombra que realmente vai querer te fazer o mal, mas isso é quando a gente não ouve, quando a gente quer esmagar a nossa sombra, que é só um polo, aí vai dar essa briga interna. E daí sim você pode acabar sendo consumido por ela e aí você vai tomar atitudes que não era para você estar tomando porque não está alinhado ali dentro. Eu estou usando a nomenclatura sombra, mas é o yin, é só isso, tá? Principalmente os homens, o seu yin interno, as mulheres, o seu yang interno. Então, é entender a sua energia primeiro, tá? E olhar para dentro. E aí começar a fazer essa conversão. Começar a colocar em equilíbrio ali o interno e o externo, que daí vai ser um trabalho em equipe. Porque daí o inconsciente faz a ponte. Quando você se alinha o yin e o yang ali internamente, externamente, você faz a ponte com o seu eu divino, o seu eu verdadeiro, o seu eu superior. E aí começa a vir o que é de fato você. Aí você se individualiza. Você sai do ego coletivo, do ego inconsciente. Porque é esse o propósito, tá? Igual aqui é um exemplo. Nós temos uma egrégora, então vocês acabam adentrando também um ego coletivo, só que um ego coletivo que vai te ajudar a limpar, que vai te limpar de todas as crenças antigas e todos os paradigmas. Mas vai chegar um momento que você vai precisar se individualizar. Sair disso. E meio, não que você, eu gosto, vou continuar assistindo, só que daí você já sabe quem você é. Você pega a partezinha que o Caleb tá trazendo que é pra você, outro pega dele, e daí a gente não também abusa de Gaia. Porque toda essa desigualdade social, essa desigualdade aí fora, é porque existe muita desigualdade aqui dentro, tá? E daí a gente vai nos perdendo. Então, toda distorção é uma falta de comunicação interna. E aí como que a gente vai achar essa ponte? É não tendo medo das nossas sombras, não tendo medo, porque é desafiador sim olhar, porque é o desconhecido. Todos temos isso dentro de nós, tá? Não, ninguém aqui encarnado não pode estar encarnado se não tiver as duas vertentes dentro de si, tá? Porque daí é aquilo, ou é Sananda ou caiu no esquecimento, na inexistência, porque daí virou 100% sombra. Ou 100% luz não pode estar aqui porque a experiência é dual. Só existe experiência na matéria com a dualidade, yin e yang, os dois polos. Então a gente vai adentrando esse caminho e vai entendendo a individualização, que é o mais importante, sair das caixas. Sair do que me dizem que eu devo fazer isso, eu vou fazer isso. Caleb vai precisar experienciar, e é o que mais está faltando, a gente colocar na prática. Como eu falei ali, medicina chinesa, várias pessoas que falam de alimentação, eu já coloquei na prática. Mas isso aqui não é verdade para mim. Não é que a pessoa tá falando uma coisa ruim. Não, muitas pessoas vão aprender com o que ela tá dizendo, só que não é para mim. Não é o meu caminho, igual nos joguinhos que eu jogava. Várias pessoas lá, faz assim que tu evolui mais rápido, porque eu jogava em equipe. Faz assim, não, eu vou fazer do meu jeito aqui. E eu me divertia, porque eu fazia da forma que eu sentia de fazer. Então tudo dá pra gente pegar. Então, né, no jogo da vida, na realidade aqui que nós estamos, que, querendo ou não, essa é a nossa realidade atual, não é a realidade última, não é quem nós somos na totalidade, mas é quem nós somos agora. Então nós precisamos viver agora, tá? Viver de verdade, não só assistir os outros. É realmente colocar em prática tudo com equilíbrio. E aí é no dia a dia, tá? A gente realmente buscar o nosso amor interno, buscar o nosso feminino interno, o nosso masculino também, tá? Trabalhar os dois com muito amor. Por que eu tô tendo medo das sombras? Por que o escuro me dá medo? O que tem lá escondido que eu não quero ver? Então a gente precisa começar a olhar. Não vai ter como fugir, porque só vamos conseguir nos individualizar de verdade aí as vozinhas na cabeça.
Ah, tal pessoa mandou fazer aquilo e outra ideia as vozes. Uma manda tu fazer uma coisa e tu fica. Só vão sair quando a gente se individualizar. E esse processo, ele é único. A gente traz aqui, claro, é o meu servir, as reflexões para você conseguir acessar essa ponte, que é olhando para dentro. E olhar para dentro é o que eu sempre trago. Tá, tô caminhando, tô olhando para dentro. Tô prestando atenção nos sinais que a vida tá me dando. É igual aconteceu comigo, precisava fechar um ciclo que eu já experienciei ali. A questão lá, lembra que eu tava falando do vôlei, pessoal, o exercício, só que chegou um momento que a vida tá mostrando, tá, a hora de finalizar esse ciclo, a hora de seguir em frente. Aí pronto, tava atento aos sinais, à sincronicidade da vida. E também aos meus sentimentos, que já estavam me avisando, aí eu vou finalizar o ciclo. Porque a gente não precisa se apegar, pessoal. Quando a gente quer se apegar, a gente fica numa linha, a gente solta. Claro que tem as nossas bases que vão seguir com nós pela nossa vida, porque são parte de quem nós somos, tá? Que é o que eu falei das sombras primordiais, que não dá para tirar. Tem raízes que já estão em nós. E daí tem as nossas curas ancestrais, só que tudo isso vem quando você olha para o seu inconsciente, quando você olha para as suas sombras. E você começa, porque você vai olhar para a sombra e daí você vai trazer para fora. É o que eu sempre digo para vocês. Não adianta a gente fazer, internalizar, e daí lá para fora você não tá jogando. Você não tá soltando. Você tá trancando tudo para você. Não adianta. A gente precisa materializar lá fora. Se foi feito no interno, tem que ser feito no externo. É uma lei aqui no nossa vivência, no nosso jogo aqui na Terra, tá? É uma regra. Então, se acontece no interno, tem que acontecer no externo. Só que aquilo é sem preocupação, é soltar. Porque às vezes também a nossa mente engana dizendo que já foi feito o processo e não foi. Porque não é um processo mental quando você olha para a sombra, não é mental. É um alinhamento, é um encaixamento, e você vai se encaixando, e daí você vai se tornando um, aí você utiliza o poder daquela sombra para materializar as coisas, porque é o yin e o yang. O yin traz a materialização, o yang coloca a semente, a consciência, traz a luz. Aí nós vamos trabalhando, aí nós vamos nos entendendo, porque senão nós caímos em distorções e quando às vezes a gente quer fugir do coletivo e acaba adentrando no coletivo. E não é fugindo, é enfrentando. É só com muito amor. Porque é desafiador, como eu falei, é um jogo que te desafia. Porque a cada segundo tem uma forma de pensamento tentando te puxar. E se tu não estiver presente, por isso que eu sempre trago, presença 24 horas por dia. Se eu não estiver presente no que eu faço, eu sou raptado ali rapidamente. Então a gente vai precisar puxar toda a nossa energia, concentrar e estar vivendo aqui no físico. Não que a gente vá perder a conexão com a magia da vida. Mas aí a gente sabe quem nós somos, como que funciona. E aí vai se integrando, a gente vira um ser totalmente integrado. Tem acesso ao meu eu, tem acesso às energias do campo que estão disponíveis para todos. E entendo o meu papel, isso é muito importante. Porque a pessoa que veio para ser cozinheira, ela tentar, sei lá, trabalhar de vendedora não vai dar certo. A pessoa que veio para trabalhar com espiritualidade, vai trabalhar no físico, muitas vezes não vai dar certo. Então a gente também tem que começar a se individualizar para entender o nosso papel aqui no mundo. É o processo de individuação. Sem ele a gente não vai crescer, porque esse é o nosso objetivo. Igual a maioria de nós quer, qual a minha missão aqui? A nossa missão primordial é se individualizar. Que nós não vamos deixar de ser um com o todo, nunca, é impossível. Até quem está totalmente mergulhado nas trevas é uma parte de Deus. Deus é tudo. Deus não é um homem, Deus não é uma entidade, Deus é tudo. Então, para a gente ter essa conexão com a nossa parte mais ascendida, a gente vai precisar dessa conexão com o nosso feminino. O yin yang. Precisa ser feita essa ponte. Enquanto a gente não faz, a gente não se individualiza. Porque enquanto a gente não tem acesso ao nosso eu verdadeiro, são só formas. Daí você não sabe o que fazer porque não tem a decisão própria. E é como eu falei, vai ter momentos que a gente vai puxar mais pro yin, mais pro yang, para quem tá fazendo, claro, que geralmente fica assim mais no yang, exacerbado aí, tá? A gente precisa adentrar pra dentro.
e nos conhecermos, que esse é o propósito, se individualizar e não ser mais uma massa de manobra. Quando a gente diz, massa de manobra é isso, eu ainda faço tudo que é dito ali por alguém, sendo que a pessoa falou ali de 100% que ela falou, 5% era pra mim só. Eu fui intuído a assistir. Mas eu, ganancioso, quis pegar os 100%. E daí eu pego uma energia que não é minha. Uma consciência, rapito, e tento segurar pra mim, sendo que não é, solto. A gente não pode ficar se segurando nada. A gente precisa acessar e trazer pra fora, porque daí você vira uma pessoa mais tranquila, mais calma. Fala o que precisa falar, coloca os limites que precisam colocar, porque a gente também precisa nos respeitar a nossa energia, não deixa qualquer um adentrar seu campo. Então você vai se entendendo, você vai conseguindo auxiliar também quando você sente que precisa auxiliar e não sendo mais uma marionete ali e querendo só doar, 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 e daí você tá todo ali, sabe, com problemas, cheio de doença, cheio de problemas, não consegue fazer sua vida andar. Por quê? Porque você está totalmente focado no outro. E aí não desfaz essas conexões. Aí você tá numa linha de tempo ali conectado que não era para você estar. Sendo que é isso que, em essência, a gente precisa buscar. A nossa linha de tempo, o nosso processo de individuação. Então a gente vai precisar buscar. E é só na prática, tá, pessoal? A dica que eu tenho é na prática. Caleb falou uma coisa, aí se você sentiu, se você não sentiu, já esquece. Aí você sentiu, você vai lá e testa. Faz o teste. Se você não fizer o teste, não tem como, porque eu não posso fazer por você, ninguém pode fazer. A gente traz os acessos e você testa. E aí você realmente vê. Porque se te fez bem, se fez bem pro seu corpo, pronto. Porque tem diferença. Gosto de dar o exemplo do yoga que eu faço. Eu não gosto muito, mas me faz muito bem. Então, aí eu já sei que é algo que eu preciso fazer, só que a mente já não gosta. Aí é diferente. Mas a gente também não pode fazer só o que não gostamos. Temos que fazer o que gostamos, por isso que a gente vai precisar alinhar. Igual, essa é uma prática que eu não gosto muito, mas eu faço pela minha saúde. Aí tem as práticas que eu adoro, que é caminhar, que é ficar meditando, que é fazer outros tipos de exercícios físicos, de esportes, tá? Que eu adoro. Então eu vou conectando o que eu gosto com o que me faz bem e aí a gente vai levando de forma equilibrada. Porque se você também tentar matar o seu ego, matar essa experiência, vem o desânimo. E aí vem a culpa. E aí vem a mente presa no passado. O passado não existe, tá? Então se a gente ainda tá preso no passado, a gente tem que cortar esse fio. O passado não existe. Só existe o agora. E eu só posso mudar aquele paradigma do passado que tá me assombrando como um fantasma. Só vou conseguir mudar de verdade ele se eu mudar aqui na prática. E aí eu vou precisar olhar. Vou precisar me individualizar, que é o nosso maior medo. Que queremos demais como sociedade agradar os outros. Tanto que esses dias eu tava conversando, você não vê que a maioria de nós da sociedade só quando fica velho que se solta, faz o que quer, fala o que quer, até vira muito ranzinza porque não fez o que queria quando era mais novo. Aí acaba se exacerbando nesse ponto quando chega lá, porque daí solta e não importa mais muito essas coisas mais. Mas aí a gente vai precisar entender que se a gente viver uma vida plena, a gente consegue estar consciente, consegue aprender com as experiências, consegue melhorar, consegue a nossa individualização, se individualizar, tá? Porque é isso que importa. O todo se subdividiu por essa experiência para nós nos tornarmos indivíduos. Sairmos da fralda, sairmos da maternidade, ali do comecinho, sabe? Sairmos de toda aquela infância nossa, a gente pega a nossa criança e traz para agora para viver pleno, só que viramos adultos. Porque agora sou um ser de verdade, porque eu sei quem eu sou. Eu sei o que eu preciso fazer, eu sei o que eu gosto.
Então não é qualquer coisinha que adentra no meu campo. Aí acaba aquele medo, aquela paranoia, porque tá. Por que eu tenho medo das minhas sombras? De obsessores ou. Não! Tá, se eu tenho medo, eu tenho que olhar. Aí que eu tenho que olhar. E você vai olhar, bora resolver. Bora resolver. Resolve o que tem pra resolver, porque senão a gente continua. Aí fica. E daí não solta e não relaxa. Sendo que o processo é relaxar. O processo é aceitar e o processo é viver. Não precisa, acredito que a maioria de nós está cansada de ficar dando murro em ponta de faca. Então a gente precisa realmente começar a andar, caminhar como adultos, sair da escolinha, do primário ali e virar um ser. Claro que tem todo o externo, como eu falei, é muita coisa. É desafiador, sim, mas a gente precisa passar por essa noite escura. Se a gente não passar pela noite escura, o dia não vem. Então, todo dia para nascer precisa ter a noite. Então a gente precisa passar pela noite para chegar ao dia, para chegar à luz. Se a gente pega as experiências, se a gente pega o que acontece no nosso dia a dia, pronto. Espiritualidade é tudo, tá? Tudo que acontece no nosso dia a dia é espiritualidade. Então, todo dia vai ter vários ciclos que a gente vai ter que passar. Essa onda eu passei por uma noite escura. Para olhar essas sombras, para me individualizar mais ainda, porque tinha coisas que não eram minhas, que eram dos outros que estavam dentro de mim. E aí eu tirei, eu me limpei. E aí não existe essa preocupação. Aí você faz o que veio para fazer e você não é o seu trabalho, você é um ser completo. Você está completo em tudo que você faz. Você é. Aí acaba todo o sofrimento. Porque mesmo nos dias de baixos que a gente tem que ir para olhar lá para dentro, você tá tranquilo, você tá leve, tá de boa, tá... Não, é mais um processo. E aí vem a aceitação com a vida, que muitas vezes a gente fica ali e não aceita, sendo que na maioria das vezes é só a gente aceitar. Só que a gente precisa dar isso aí da nossa mente, de culpa, de julgamento. Se você só soltar e olhar para o seu inconsciente, para fazer a ponte com o seu eu verdadeiro, encontrar a luz, a sua luz, que daí não é uma luz externa, porque a gente precisa encontrar a nossa luz aqui, não a luz externa, vem a luz externa, assim como Sananda, como várias pessoas que estão aí no caminho, trazem aqui as reflexões, tá? Trazendo uma luzinha ali para você enxergar. Mas essa luzinha é só para você dar uma iluminada e achar o seu caminho ali. Que no meio dessa escuridão tem a sua luz própria. E é ela que vai te manter forte. Ela que vai te trazer a tua individualidade. Aí você vai expandindo essa luz para a gente tornar o 50-50 yin yang. E aí nós vamos trabalhando em equipe, feminino e masculino. Por isso que é realmente desafiador. É uma experiência assim linda, maravilhosa. Ela é desafiadora, não minto para vocês. Mas é muito leve. O propósito é muito leve. Dá para se tornar muito leve. Porque quando a gente para de resistir às nossas sombras, nossa, depois vem uma leveza. Que daí você, tá, veio essa minha parte aqui, vou pegar essa energia aqui, já sei o que eu vou fazer com ela, sou um ser completo, eu não me nego, porque enquanto eu estou me negando, eu estou negando ainda alguma coisa também lá fora, e daí, por isso que se aparece no seu dia a dia ali. Por isso que eu falo, tudo que tem no seu interno aparece para você no seu dia a dia. Tudo, tudo, tudo. Uma dor no corpo, alguma movimentação externa, alguma repetição. E aí fica, continua. Uma insatisfação. Até nós quebrarmos, até vocês quebrarem. E é isso que precisa ser feito. Então, quando nós se individualizamos, é a melhor coisa que existe, tá? Aí vem a felicidade plena. Aí você se sente completo de novo, porque você sabe que você é um ser completo, que você é que você faz parte do todo, mas você sabe quem você é. Você é um indivíduo porque essa é a graça da experiência. Nós conseguimos entender isso e aceitar, mas deixa muito mais leve o processo, tá, pessoal? Mas muito mais leve mesmo. Porque aí você, quando você é um indivíduo, você não precisa ficar se provando para os outros, querendo provar que você é isso, precisar
ficar expondo, mas quando vem você fala a verdade, você é firme porque você é, porque que a alma vai ter medo de alguma coisa? Por que que o ser vai ter medo de alguma coisa externa? Não tem por que ter medo. Porque se eu não tenho medo no meu interno, eu não tenho medo no meu externo. Então a gente está consciente, então se vem, você não pode mentir mais. Você precisa falar, você não precisa bancar o bonzinho. Você precisa delimitar o espaço. Você precisa trazer a sua verdade. E viver corretamente. Mas primeiro vai ter que se individualizar. Porque se você não se individualiza, aí realmente está fazendo ali também coisas no inconsciente. Aí não adianta trazer o que acha que é, sendo que ainda não se conectou, que não sabe internamente. Primeiro vai ter que virar. Primeiro busca o reino dos céus. E o resto, essa não importa daí. Porque quando eu busco o reino do céu, tudo é me dado. Não tem como não ser. É uma lei isso. O tal não tem escolha. Se eu tô fazendo, tem que acontecer. Então vai vir as provas lá fora. Tá, vai bancar ou não? Fiz esse processo, eu olhei, eu enxerguei essa sombra. Então eu não posso. Eu não posso mais negá-la lá fora. Porque quando eu nego lá fora, aí os negadores de Cristo que negaram ele. Negaram a própria luz. É tudo uma metáfora. Toda a história de Cristo ali, tudo, luz e sombra, toda a questão da iluminação, não que não existiu, mas é toda uma metáfora para você pegar. Os negadores de Cristo são os negadores da própria luz, do próprio inconsciente, da própria sombra também, porque se você não olha, Jesus olhava para todas as sombras e saía curando, curando, curando. Mas esse foi o trabalho dele, ele tinha o propósito de chegar a 100%. Nós vamos curando a nossa sombra sim, e vamos integrando elas, e vivendo a experiência aqui, porque é o nosso objetivo. Então a gente ainda não vai para 20ª lá, essas dimensões, a gente vai subindo, degrau por degrau, e entendendo isso também. O seu papel aqui é o mais importante. E aí nós vamos vivendo uma vida mais plena, mais feliz, mais tranquila, mais leve, mesmo nos desafios. Tá, bora lá. Eu tenho que enfrentar, vai adiantar eu reclamar? Vai adiantar eu culpar Deus? Vai adiantar eu ficar me culpando? O que eu fiz de errado pra isso? Tá, bora lá. Mas aí eu só cuido pra não repetir. Aprendi, deu, não repito mais isso. Vai ter outro desafio? Aprendi, não fico repetindo o mesmo desafio sempre. E daí a gente transforma no monstro, e daí a gente não olha pra dentro, e daí a gente não faz as movimentações externas. Então é tirar esses medos, olhe pra dentro. Porque experiência própria. Eu olhei para as sombras que eu também estava negando, estava com resistência. Mas depois que você olha, você vê que tem uma parte sua tão linda lá dentro. Que você pode, que você vai pegar, vai integrar e trazer a consciência, trazer a luz a isso. E aí você vai ver uma parte sua tão linda que foi escondida de você, que você teve que esconder, a sua consciência teve que esconder por conta de toda a nossa psicosfera aqui, por conta de toda a nossa criação. Então aí você vai realmente olhando para dentro e você vai realmente se entendendo. Você vê que tudo é Deus. Até quem acha que não é, que não faz parte do tal, é o tal. Porque o tal é tudo. Então a gente precisa se conectar com nós mesmos, tá? Buscar a nossa individuação e enfrentar as noites escuras que tem. Nosso planeta todo dia tem uma noite, então a gente vai ter várias noites escuras aí pela frente. Mas sempre com o propósito de evoluir mais, de se conhecer mais, de cada vez mais se entender mais. E aí quando a gente desce mais a gente sobe e a gente fica até o fim dessa jornada. E é como eu falei, cada um tem um planejamento diferente. Por isso que eu trago a reflexão. Se você conseguiu pegar bastante coisa, beleza. Se não conseguiu também, tá tranquilo, tá? Às vezes não é o momento, na hora certa vai dar. E não adianta a nossa mente querer entender, ela não consegue. Ela não consegue entender quem é o ser. Porque ainda é o ego coletivo. Depois que você vira um indivíduo, você já sabe quem é. Aí não importa as vozes que vêm, porque vem igual, tá?
Vai vir voz na cabeça, vai passar pensamento. Só que daí você só deixa passar porque você sabe, esses pensamentos não sou eu. Eu não preciso ficar brigando, não sou eu. Eu só tô captando, faça, direto. Porque você tá na sua presença. Aí você tá consciente. E é isso que muda tudo, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado, tá? Espero que essas reflexões consigam ajudar no seu dia a dia. Que a gente possa ter um ótimo dia e que façamos as nossas movimentações, que nós possamos olhar para dentro, realmente buscar o nosso indivíduo, porque todo mundo tem um indivíduo dentro de si. E quando você alcança esse indivíduo, é ao contrário. Aí você sabe quem você é e você entende, nossa, não tem como você não ajudar. Quem vem até você, muito importante isso, quem vem até você. Não tem como você não ajudar porque você sabe, olha como é legal me conhecer. Aí você também não vai querer sair pregando, querer dizendo como a pessoa deve fazer, não, porque o indivíduo dela é diferente do seu. E é isso que nós estamos buscando, a nova terra é isso, onde nós vamos ser indivíduos adultos e ao mesmo tempo espiritualizados, porque tudo é espiritualidade, tá, pessoal? Então a gente não pode se enganar, tudo é espiritualidade. Então é viver o nosso dia, é prestar atenção nos mínimos detalhes do que acontece. Então a vida tá mostrando, assim como eu falei a questão do voo, que agora é o momento de eu sair, não é mais pra mim. A vida tava mostrando. Eu prestei atenção, captei a mensagem. E meus sentimentos também? É isso aí. Bora lá. E solta. Chega de apego. E quando a gente se apega, nós somos miseráveis, tá? Quando nós estamos apegados, nós somos seres miseráveis. Que não acreditam em Deus ainda. No fundo, a gente é falta de acreditar em Deus, é falta de fé. E o apego não é uma coisa boa. Solta. E quando se trata de pessoas, não é que você vai soltar, porque às vezes você tá ali invadindo, você tá sendo um abusador, às vezes você é o obsessor da pessoa e não tá deixando ela evoluir. Porque às vezes a vida tem umas pedras ali que colocou, a própria vida, o próprio universo vai colocar umas pedras na caminhada da pessoa para ela aprender. E aí você tá ali tentando e você tá pegando as pedras para você, o karma para você, aquela situação que não é para você e você assume as dívidas dos outros, sendo que você não foi chamado. Isso é para quando você não foi chamado. Se você é solicitado e você sentiu, ajude. Aí sim, tá? Então é a gente também não distorcer as coisas. Porque quando eu não sou chamado, eu não devo, porque nem Deus interfere no livre-arbítrio. Que às vezes foi projetado pelo próprio eu da pessoa ali, não, ela vai. Igual eu tive que bater muitas pedras até chegar no dia que eu simplesmente, tá. Tô com vontade de fazer, no meu caso foi ayahuasca, tô com vontade de fazer ayahuasca. E eu nem esperava nada, daí pronto. Mas tive que passar por muitas pedras para chegar naquele ponto. Mas se alguém tivesse interferido, talvez eu não tivesse chegado onde eu precisava chegar para me conhecer. Então, é nos entender, porque eu não era uma pessoa aberta, tá, pessoal? Eu não queria que ninguém se intrometesse na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa muito forte com isso. Até porque eu sou uma pessoa que preza muitas experiências. Tem o lado positivo e o lado que eu usei realmente muito tempo negativo, exacerbado. Mas, hoje em dia, eu entendo que tudo foi como devia ser. E daí eu não fico no passado. Tá, aconteceu. E agora bola pra frente, porque quando nós entendemos isso, fica muito mais fácil a cura, porque daí você já está curado. E daí nós só precisamos ficar nos curando o tempo todo porque a gente fica olhando para trás. É um apego. Quando a gente vai para frente, de verdade, porque se eu vou para frente e continuo com as mesmas atitudes, eu não fui para frente. A mente me enganou, porque a mente às vezes fica falando, solta. Não, agora eu soltei, mas é a mente falando. Tem que ser o ser, a mente não consegue, tá, pessoal? Ela está aqui para aprender só com essa experiência. E é isso. Só para ser o observador, só para observar, relatar, e é isso. Bola para frente. Quem vive é a centelha, quem vive é o ser, tá? Eu espero do fundo do meu coração que esse vídeo tenha ajudado, tá? Eu tô adentrando bastante essa linha, e é aquilo, eu sempre trago as minhas experiências. É sempre como eu falo, às vezes eu venho com uma energia um pouco mais calma, às vezes precisa falar um pouco mais rápido, então é se utilizar de todas as suas energias, que são partes suas.
E aí aí você alcança a conexão direta e só vai falando o que precisa ser falado, tá? Então desejo realmente do fundo do meu coração tudo de bom, que essa reflexão sirva para vocês, serviu para mim, tá? Porque quando eu falo, eu sou o primeiro a escutar, eu gosto de sempre falar isso, tá? Porque eu me coloco aqui, começo a falar e vai vindo. Aí eu aprendo muito também e também coloco na prática, porque para mim não existe isso. Se eu recebi e eu não coloquei na prática, não é verdade. Eu não aprendi nada de verdade ainda. Eu preciso colocar na prática. Essa é a minha filosofia de vida, mas é a minha, tá? E para mim a espiritualidade é isso, por isso espiritualidade é na prática. Se eu não coloco na prática, ainda não é verdade. Eu só peguei um conceito ali, mental, coloquei no meu HD e não fiz nada com aquilo. E aí ficar segurando, 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 segurando. Então vamos nos abrir aí. Vamos nos conhecer, vamos nos tornar o ser, tá? Desejo tudo de bom para vocês, um grande abraço e até a próxima. Namastê, pessoal.